Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero dar uma palavra rápida para você, mas quero que você saia daqui enriquecido pela palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Marcos 4, 35. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Verso 36, vamos lá, até o 41. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento sobre o barco, e as ondas ao enchiam. E ele estava deitado na popa do barco sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te, disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos ou dos Gezerenos. Não sei como é que está a sua tradução. Feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, ó Deus, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu quero conversar com vocês hoje e dar só uma direção para vocês de como Jesus se comportava, como as coisas não saíam, né, conforme as pessoas que estavam com ele esperavam que acontecesse. Jesus tem um plano nesse texto, ele tem um propósito para cumprir. Só que ele está e sempre esteve preparando os seus discípulos. Ele está discipulando essa turma a lidar com situações, a reconhecerem o poder que estava sobre ele. E uma das orientações de Jesus, após partir dessa terra, foi dizer aos seus discípulos que eles teriam condições de fazer coisas maiores do que ele faria ou fazia. Ou seja, seus discípulos viram Jesus dizer a uma figueira que ninguém iria comer mais fruto dela. E no dia seguinte, passaram pela figueira e ela estava seca. Seus discípulos viram Jesus interromper um cortejo fúnebre e mandar o defunto de volta para casa, o filho da viúva Adinaim. Seus discípulos viram 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentarem uma grande multidão. Seus discípulos viram Jesus orientar a Pedro e pescar um peixe. E disse a Pedro: quando ele estiver nas suas mãos, retire uma moeda que está no interior de sua boca e pague o meu e o seu imposto. Os discípulos de Jesus viram, nessa passagem que nós vamos narrar um pouquinho mais à frente, Jesus expulsar demônios. Ou seja, os discípulos vêm acompanhando Jesus e Jesus utiliza um ambiente extremamente versátil, demonstrando sua autoridade em todos os ambientes por onde passa, quer por demônios, quer por fenômenos naturais, quer sobre a morte, quer sobre ambientes de multiplicações inexplicáveis, porque seu propósito, qual é? Preparar seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram tão bem preparados que a história e o legado deixado por ele a 12 homens faz com que estejamos hoje num ambiente tão distante, certo? Da origem dessa história. Nós estamos aqui replicando o que aconteceu com eles. Mas é importante olharmos aqui e ver como Jesus vai alcançar seu propósito. O texto começa dizendo no verso 35 que Jesus chama seus discípulos e diz: passemos para outra margem. É importante notarmos que a ideia de ir para o outro lado não é de Pedro, não é de Tiago,
não é de João, não é de nenhum dos discípulos. O plano de realizar a travessia ele é de Jesus, ok? A ideia é dele. Pedro começa até o texto com advérbio de tempo, dizendo que já era um horário avançado, ok? Já era o final da tarde, os discípulos já tinham cumprido a maioria de suas tarefas, e Jesus, nesse ambiente, convida seus discípulos a mudarem de lado. O que eu quero que você entenda é que o propósito que vai ser alcançado e que é estabelecido é um propósito de Jesus. É Ele que lidera, é Ele que quer ir, é Ele que convida seus discípulos a ir para o outro lado. Então, qualquer problema que acontecer nesse caminho não é problema dos discípulos, porque a ideia de ir não é dos discípulos, os discípulos não sabem o que vão fazer lá, então tudo que acontecer aqui, eu preciso que você entenda que é como se Jesus estivesse sozinho lidando com os problemas. Os discípulos são apenas testemunhas oculares, eles estão apenas passando pelo ensinamento. Então, Jesus olha e diz: eu vou a Decápolis, eu vou ao lado leste do mar da Galileia, eu pretendo ir lá. Discípulos, vamos comigo, passemos para outra margem, vamos embora, ok? Essa é a ideia de Cristo. O que ele quer fazer lá, nós vamos descobrir mais à frente, mas ele tem um propósito pré-estabelecido. Coloca todos os seus discípulos no barco e vão atravessar para o outro lado. Ele disse: passemos. Ao contrário de Mateus capítulo 14, verso 22, onde Jesus obriga seus discípulos a entrar no barco e a passar por outro lado, certo? Onde Jesus não está presente, aqui Jesus diz: passemos, eu vou com vocês para o outro lado. Vamos lá. Então tá bom. Jesus entra no barco e o barco está indo em direção ao seu propósito. Aí o texto diz que se levanta um grande temporal, né? Ou uma tormenta envolto ao barco de Jesus. E aí eu pergunto a você, quem aqui talvez já possa ter pensado que o grande motivador desse tempo ruim e dessa tempestade é Satanás, tentando fazer com que esse barco não chegue do outro lado. Nós precisamos entender alguma coisa. Eu não conheço texto nenhum bíblico que incita que Satanás tem poder sobre fenômenos naturais. Que ele poderia fazer uma tempestade ser formada para impedir Jesus de chegar onde quer. Eu desconheço. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer a você que muitos dos obstáculos que você vai enfrentar na vida não tem a ver com o diabo, tem a ver com lições que a vida vai trazer para você, para que você possa crescer e se aproximar de Deus. Amém? Porque tem gente, esse dia eu estava num culto, deu um problema no microfone, a irmã falou: só o Satanás. Eu olhei para ela e falei: querida, se ele veio no culto, foi a senhora que trouxe. Porque comigo não foi. Ela me olhou meio sem graça. Porque muito de nós, qualquer obstáculo, não. O que era? Aquilo ali era um fenômeno natural. Isso. O texto diz que tinha naquele mar outros barquinhos e o temporal veio para todo mundo. É assim que funciona. Jesus está lá querendo ir para o outro lado do mar da Galileia e a tempestade veio. Veio por quê? Porque era um momento de tempestade. Eu preciso que você entenda isso. Querido, ao longo da nossa vida, se tem uma coisa que para crente principalmente é com fartura, é tempestade. Não tem miséria. O tempo acabou de sair uma, parece que está vindo outra. Sim ou não? Sim ou não? Isso é um ambiente de tempestade.
onde nós vamos aprender a manobrar melhor nosso barco, aprender a ter mais destreza. É assim que funciona. Quando eu olho esse ambiente, o que eu vejo? Jesus entra no barco e diz: passemos para outra margem. Você está com sua Bíblia aí? O que está escrito no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 5? O que está escrito? Não, só fala assim: chegaram. O que diz no verso 35 do capítulo 4? Disse Jesus o quê? Passemos. Fala assim: passemos, chegaram. Passemos, chegaram. Porque Jesus disse que nós vamos passar, e se Ele diz que nós vamos passar e vamos chegar. Não tem tempestade, não tem crise, não tem isso, não tem nada. Ele falou e pronto. Ele não diz, passemos. E o maior barato, sabe o que é? Ele confia tanto no que ele fala, que ele falou, passemos e foi dormir. Passemos para o outro lado. Valeu? Valeu. Deitou e foi dormir. Então, o discípulo, com o barquinho. Esquece esse negócio de motor, o negócio é a vela e a remo. De repente, quem é que vem? A tempestade. Lá vem ela. E começa a sacudir o barco. Tudo escurece. As ondas batem, começa a querer encher o barco. E Jesus está fazendo o quê? Isso. Aí porque ele disse o quê? Isso. Estão dormindo. E os discípulos? Eles viram Jesus ministrar sobre a figueira e secou, sim ou não? Ressuscitou morto. Expulsou demônio. Curou as pessoas. E na primeira tempestade, nossa, nós vamos afundar. Uma coisa que deve ser difícil Deus olhar para nós é ver que parece que a nossa memória quanto ao passado é bem superficial. Porque para chegarmos onde chegamos até hoje, o que já enfrentamos nessa vida, não foi pouca coisa não, hein? E até aqui nos ajudou isso aí. No momento de maior dificuldade, você provavelmente já disse, eu não acreditei que eu iria passar, que eu iria suportar. E por que você passou? Porque Ele te sustentou. Jesus está lá, o discípulo e tudo, e Jesus bem dormindo. Se fosse a gente, fala sério, olhava para Jesus dormindo e falou, quem está afim de ir lá do outro lado? É Ele. O que Ele está fazendo? Então nós vamos ser imitador de Cristo. Vamos deitar. Você faria isso? Sim ou não? Claro que não. Faria nada, nós não somos melhor que os discípulos. Parece que o barco vai afundar, a gente está com medo que ele afunda, sim ou não? Sim ou não? Você tem palavra de vitória para a sua família, não tem? Para o seu negócio, não tem? Para o seu ministério, não tem? Para o seu casamento, não tem? Mas basta vir uma tempestade que você... Acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo. Acabou, nossa, isso vai afundar, acabou meu casamento, meu filho, acabou, essa empresa faliu. Basta. Isso é coisa de crente. Crente, quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento. Você quer ver? Elias, o profeta, pensa no cara extraordinário, era Elias. O cara matou 450 profetas de Baal, 400 de Azera, pediu para cair fogo do céu, caía, matava de 50, 100. O cara ressuscitou o filho de Davi. O camarada era fera. Jezabel ameaçou ele. Jezabel falou, manda falar com Elias, que amanhã, a essa hora, me aconteça outro tanto, se eu não matar ele. Tu sabe o que o Elias fez? Fugiu. O cara mata 450 homens e foge de uma mulher. Crente. Sai ele correndo da Jezabel. Eu imagino Deus olhando. Esconde numa caverna e fala, Senhor, só eu fiquei. Eu quero morrer. Deus deve ter falado, filho, se você quer morrer, fica lá.
Jezabel te mata, eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Não, porque ele está fugindo para não morrer. Mas ele está pedindo para morrer, mesmo fugindo para não morrer. O que indica que ele está cansado, frustrado, decepcionado. E era assim com Deus. Então não é de se estranhar que a gente faça isso, não. Tem dia que a gente levanta e está disposto a vencer o mundo, as trevas e o mal. Nem o dia terminou. A gente já está com medo de tudo. Um anão te ameaçou, você diz, oh meu Deus, morri. Sim, essa oscilação é algo extraordinário, lidar com tudo isso. Certo? Os discípulos estão ali envoltos na tempestade e Jesus está dormindo. Sim ou não? Você dormindo. Até que um dos discípulos chega à conclusão de que vai afundar mesmo. E se vai afundar mesmo, vão acordar aquele que teve a ideia de botar a gente nessa furada. Porque ele vai morrer dormindo. Vão lá em Jesus e diz, ô mestre, acorda, porque nós vamos morrer. Olha o que ele diz para Jesus, não se te dá que pereça. O senhor não está notando que está molhando o Senhor, que está batendo demais. Ninguém pode dormir nessa circunstância. Pode. Basta você ter fé e estar debaixo de uma palavra que você vai receber força de Deus para descansar. Eu não estou dizendo que é para fazer corpo mole, encostar e não tomar decisão nenhuma, não. Eu estou dizendo que é confiar. Jesus está ali, alguém acordou e falou assim, acorda, nós vamos morrer. Jesus deve ter pensado, falei o que no verso 35? Não falei passemos? Essa tempestade não está contra vocês, ela está contra o meu projeto. Aí Jesus levanta meio nervoso, o vento soprando, o mar batendo. Ele falou, vento, cala a boca. Às vezes, quando a gente vai pregar com isso, sabe como é que a gente fala? A gente fala assim, vento, cala a boca. Porque tem gente que acha que só tem autoridade quem grita. Só grita quem não tem autoridade. É ou não é? É assim que funciona. Jesus não precisava gritar, ele podia falar assim, vento, segura a onda. Mar, não quero nem marola. Agora é piscina. Eu quero tudo, entendeu? É isso aí, fica quietinho. Eu estou com uma turma aqui que acabou de me acordar, não tinha necessidade, eu programei para acordar do outro lado. Mas ando com essa turma ruim de fé, me acordaram no meio do caminho. Olha só. O obstáculo é lá para Cristo, sim ou não? A ideia é dele de atravessar. Ele está seguro daquilo que está fazendo. É essa segurança que precisamos ter. Ah, pastor, mas nós não somos Jesus. Sim, mas somos imitadores dele. Entendeu? Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Os discípulos agora confusos. Acabaram de ver um homem repreender o vento e o mar. Mas será que eles ainda estranham depois de tudo que viram ao lado de Jesus? Me parece que tudo aquilo que acontece o tempo inteiro ao nosso redor tem um propósito, fazer com que a nossa fé cada vez mais se solidifique. Quando nós olhamos para isso, o que vemos os discípulos conversando, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, esse é o indivíduo que anda com vocês há quase 3 anos. Esse é o mestre de vocês, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o todo poder. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, me perdoe, mas a grande parte das religiões, elas colocam um Deus muito passivo, um Deus muito distante. O Evangelho, ele bota um Deus que se compromete, que se entrelaça, que diz, se você estiver em mim e eu em você, você está entendendo? Há um comprometimento, é isso às vezes que nós esquecemos de tomar posse. O Evangelho não transforma você num super-homem, não é isso, mas ele tem que fazer com que você entenda que Deus habita
em você. É assim que funciona. Os discípulos estão vivendo e ele diz, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando eles dizem isso, o verso 1 do capítulo 5 entra em cena. E chegaram na outra banda. Eu imagino os discípulos chegando. Pensa, puxou o barco e desce tudo. Um olhando para o outro. Caramba, irmão. Quase que fundou, hein? Que perigo. Ixi. Mas o que nós viemos fazer aqui mesmo? Eles não sabem. De repente sai um cara meio pelado dos sepulcros, doidão. Um cara com os demônios. E vem na direção de quem? De Jesus. E dos discípulos que estão com ele. Pensa, acabou de sair de uma tempestade. Lá vem o cara correndo. Eu imagino um discípulo olhando para o outro. Quer ver? Achei que tinha acalmado. Chega o cara pelado, todo machucado, doido, e fala para Jesus assim, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Essa frase me demonstra uma coisa muito interessante, que os discípulos não sabem o que Jesus foi fazer lá, mas o diabo sabe, porque o demônio chega para Jesus, o que tenho eu contigo? Para você vir aqui me perturbar. O diabo já sabe que o assunto é entre Jesus e o cara. Porque o diabo pensa que o cara é propriedade dele e Jesus foi lá tomar posse daquilo que é dele. Mas quem é o cara? O cara é um endemoniado, nu, que ninguém quer viver com ele, está longe da família, vivendo no meio dos mortos, mesmo sendo vivo, se machucando, atacando os outros, já tentaram prendê-lo, ninguém conseguia, porque ele quebrava tudo e ninguém o matou, porque Deus tinha planos na vida dele, porque quem tem o Deus tem planos, não morre sem que os planos se cumpram. Agora, nesse momento, os discípulos são meras testemunhas, é Jesus e o camarada. Ele diz, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus diz, como é que é teu nome? Ele disse, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Jesus disse, não quero saber a quantidade, sai dele agora. Aí os demônios falou, a gente pode entrar nesses porquinhos? Tinha uns porquinhos passeando lá. Aí Jesus falou, nos porquinhos pode. Os demônios saíram do endemoniado e entraram nos porquinhos, não precipitaram os porquinhos dentro d'água. Os porquinhos tudo mergulhou, suicidando. Aí quem é que chegou? A turma que cuidava dos porquinhos. Aí falou, cadê os porquinhos? Que estava aqui. Alguém falou, ó. O chefe dos crentes ali, ó. Matador de porquinho. Ele matou seus porquinhos tudo. Aí os caras chegaram para Jesus e falaram assim, o senhor vai embora agora. Acabou de chegar. Os discípulos ainda estão se refazendo do susto. Aí Jesus entra no barco e fala para os discípulos, vamos embora. O discípulo deve ter pensado, mas o que nós viemos fazer aqui? Quando eles entram no barco, o indivíduo que era endemoniado chamou Jesus e disse, o senhor deixa eu ir com o senhor? Jesus disse, não, querido, vá para a tua casa e para os teus e mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como ele teve misericórdia de ti. Vamos embora. Capítulo 5 de Marcos. Capítulo 7 de Marcos. Depois você vê em casa. Finalzinho do 7. O texto diz que Jesus volta a Decápolis, ao território de Decápolis. 2 anos e meio depois da primeira visita, Jesus volta lá. E tem 4.000 pessoas para ouvi-lo, sem falar em mulheres e crianças. Pergunto eu para você, quem foi que Jesus deixou em Decápolis para pregar a sua palavra? Um cara que ninguém dava nada por ele. Eu preciso falar uma coisa com vocês. A maneira de Deus olhar as coisas é bem diferente da nossa. Ele olha uma mulher que teve 5 maridos e está no 6º.
Qualquer um daria o título à mulher de vadia, ou de qualquer outra expressão mais chula ou mais grosseira. Mas Jesus chega em território samaritano, conversa com a mulher no poço e transforma aquela mulher que para uns receberia um título negativo e se torna uma grande evangelista nas mãos do Senhor. Eu queria que você entendesse que Jesus coloca aqui um propósito, e mesmo sendo o propósito dele, ele tem que encarar a tempestade, ele tem que encarar a incredulidade dos discípulos, ele tem que encarar a dificuldade dos homens de Decápolis de entender, mas ele consegue sobreviver a todos esses obstáculos que se interpõem entre ele e seu propósito. Eu não sei o que você quer para a sua vida, eu só sei de uma coisa: entre o que você quer e a realização existe um percurso. E nesse percurso nós iremos enfrentar muitos obstáculos. Você pode encarar os problemas do jeito que você quiser. Alguns olham o problema e vê em seus problemas um ambiente de destruição, vê a presença do diabo, ele vê a dor, ele vê a humilhação, ele vê a perda, mas você vê gente que consegue, em meio à crise, enxergar as oportunidades, enxergar o agir de Deus, enxergar o crescimento, o aumento da fé. Eu tenho aprendido que pessoas no mesmo ambiente podem ter perfeitamente visões totalmente distintas. O que nós precisamos entender é que a grande maioria de nós hoje aqui estamos debaixo de pressão. Quantas pessoas aqui hoje enfrentam um problema na área financeira? Levante a mão. Isso. Quantos aqui hoje enfrentam um problema na área da saúde? Levante as mãos. Quantos aqui enfrentam um problema na sua área familiar? Levante a mão. Quantos aqui precisam de uma porta de emprego aberta? Levante as mãos. Quantos aqui têm um problema sentimental? Está em busca de um amor, Levanta a mão. Isso aí. Olha só, cada um tem o seu. Então não pense você, e sabe o que é mais desafiador para mim como pastor? É que eu tenho que me manter animado e animar os outros. Porque eu não posso desanimar. Entende? Tem dia que eu saio de um culto onde o povo riu e eu vou para casa chorando. E aqui na igreja ainda é legal, porque o povo está acostumado comigo, não preciso fazer outro. E quando eu vou pregar fora? Que o povo quer rir. Aquele pastor engraçado. Ninguém fala, é um homem de Deus. É engraçado pra caramba. Vamos lá que vocês vão rir. É divertido. E aí eu vou lá, eu tenho que fazer os outros rir. Por quê? Porque é um ministério que Deus me deu. E depois eu vou para casa chorando às vezes. Senhor, às vezes está doendo, estou passando mal. Ou estou cansado. Pensa, cansado. Eu estou pregando tanto que eu cheguei esses dias em casa, olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto. De tanto. Eu prego amanhã, depois da manhã, eu não posso desanimar, não posso. E agora eu descobri que além de não poder desanimar, eu ainda tenho que animar vocês. Então vamos embora, nós vamos vencer. Os nossos projetos vão se tornar realidade porque Deus está do nosso lado. Por isso é que eu tenho falado. Falei isso aqui na quarta-feira e vou falar hoje. Olha só, pensa se a salvação fosse em grupo. Lembra disso de quarta? É para você que não veio quarta. A salvação eu acho que devia ser em grupo, que é a melhor. Porque olha só,
Suponhamos assim, eu, França e o Eduardo no mesmo grupo. Nós três. Aí o França está desanimando, não quer vir no culto não, Eduardo. E se o França for para o inferno, ele é do nosso grupo, nós vamos também. Aí o França, não, porque eu estou cansado. Aí nós vamos lá na casa dele, Eduardo. Qual é a França? Não vou hoje, não. É onde tu não ia no culto, irmão. Não, estou cansado. Dane-se que tu está cansado. Nós vamos para o culto. Não, não vou, você disse, não vai ser. Segura ele, Eduardo, que eu vou tomar o dinheiro. Não é verdade? Ah, o França não quer orar. Ah, o Eduardo desanimou. Eduardo, assim não quer vir mais, né? Vai vir no culto. Ah, Eduardo ficou doente. Vamos fazer o culto lá, França. Isso, canta o hino que eu prego e tira oferta. Não é verdade? Vamos lá. Querido, não dá para desanimar, não. Você vai sair daqui hoje e olha só qual é o meu desafio. Eu tenho 3 horas por semana. 1h30 hoje e 1h30 quarta-feira, para animar você. E o restante, só desânimo. Liga o jornal, morreu tanto, fazer isso, não sei o quê. É o Bolsonaro, é o Lula, é a Venezuela, é a Bolívia. É isso, é a bala perdida, é aquilo outro, infração, e não sei o quê. E a mulher mais bonita que você, olhando para o seu marido. E é o seu menino que está ficando doido. E é um dinheiro que acabou. Aí vem para a igreja. Aí como é que eu falo? Gente, a situação está muito difícil. Vamos orar. Eu tenho que animar você mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não há uma conspiração no mundo contra você, não. Porque você é assim, o alvo a ser abatido. Todos nós estamos numa guerra. Então, você tem que sair daqui e fazer o quê? Sabe o que você tem que fazer aqui hoje? Hoje não é o primeiro dia da semana? Então, você vai para a sua casa, dobra seu joelhinho e fala, Senhor, olha, está começando hoje. Sabe? Nem sei como é que vai ser. Mas o senhor sabe de tudo. O senhor sabia até que aquela mulher da pregação, lá da oferta, estava durinha. Então o senhor sabe, eu sou primo dela. Também todo. Conta para ele a sua real ali e comece a sua semana se fortalecendo em Deus, na oração, no jeito. Eu não sei como é que você vai se fortalecer. Agora, uma coisa eu preciso falar com você. Sai de perto dos cabeças de bagre, dos Zé Ruela, das pessoas negativas. Anda perto de doido. Entendeu? O cara está olhando, está chovendo, vamos vender picolé. Não é verdade? Tem que ser doido. Tem que ser doido. Porque andar com gente certa, da cabeça, não dá, não. Nós temos que andar com gente que tem fé. 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 Eu lembro da história o pessoal fazia um tempão que não chovia. Aí o pessoal estava orando para chover. Aí avisaram um garotinho de 10 anos. Nós vamos para o monte, para quê? Para chover. O garotinho falou, mas tem mais de um mês que não chove. Ah, pois é, o pessoal está indo aí. Aí o garotinho falou, então espera aí. Mas como é que vai ser? Ele falou, não, eles vão lá falar com Deus para chover. Aí o garotinho falou, então espera aí. Foi lá dentro para um guarda-chuva. Aí o pessoal falou, o que é isso? Ele falou, nós não vamos pedir chuva. Eu vou pegar chuva no caminho, ó. Porque a gente fala, querido, mas não acredita naquilo que... Então, você tem o que você está precisando? Fala com Deus. Desanima, não. Não desanima. Sabe por quê? Desanimar não é a solução. Está difícil? Tá ou não está? Tá ou não está? A violência está crescendo? Sim ou não? Está ficando perigoso? Sim ou não? Está ficando sinistro? E daí? Esse dia eu estava no... O cara falou assim, o senhor mora no Rio? Eu falei, moro. Ele falou, Rio de Janeiro é violento, hein? Eu falei, não é. É. Eu falei, sou eu que moro lá? Eu moro lá 50 anos. Estou vivo? Eu falei, violento é do Jardim do Éden. Porque Caim matou Abel, morreu 25% da população. Num dia só, tinha 4, morreu 1. Um índice alarmante. Aí olhou para mim e falou, o senhor é louco? Eu falei, não, eu sou quase louco. Então eu sou o cara que acredita no casamento. Eu acredito. Eu acredito que Deus pode transformar gente. Eu acredito. Eu acredito que gente ruim pode virar profeta, pode virar evangelista. Eu acredito que gente que chega aqui com crise pode sair daqui com a sua crise resolvida. Eu acredito. Sou louco?
Posso até ser. Sei que a sua semana está começando hoje. Amém? E vai ser, escuta o que eu estou te falando, vai ser a melhor semana do seu ano. Você acredita nisso? Você está... Espera um pouquinho. Você está a fim de contar um milagre na quarta-feira? Quem está a fim? Isso. Quarta-feira quem prega sou eu. Se a gente tiver muito testemunho aqui, porque o meu eu vou ter para contar, certo? Eu não vou nem pregar, vou deixar só o pessoal contando testemunho. Agora, fica de pé. E olha para a pessoa que está do seu lado. E diga assim, eu não sei se você vai viver seu milagre. Eu sei que eu vou viver o meu. Porque Deus gostou de mim. Ele foi com a minha cara. E eu vou viver o milagre. Porque o meu Deus é o Todo-Poderoso. E não há nada que Ele não possa fazer. Amém? Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, leva-nos debaixo das suas mãos poderosas. E saiamos daqui, ó Deus, crendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Que o Senhor entra com providência a nosso respeito. E que vamos viver um milagre esta semana. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, debaixo de tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todos digam, vá viver a sua vitória, depois vem contar. Amém? Uma boa semana, vá em paz.